Amém? Vamos meditar nessa noite no livro de Joel. Eu vou iniciar aí uma sequência de pregações nesse texto. Eu vou usar a Bíblia de versão, a NVI, né? A nova versão internacional. Então, eu coloquei aqui o texto, pedi que os irmãos colocassem aqui para facilitar a leitura dos irmãos, porque a versão é um pouco diferente da nossa Bíblia. Então, quem quiser abrir o texto para meditar em casa depois, o livro de Oséias, como o presbítero Marcos estava fazendo, ele depois de Daniel, aí vem Daniel, Oséias e depois vem Joel, né, que é do que nós vamos meditar nessa noite. Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Abra sua Bíblia aí para você marcar e meditar em casa, mas se puder, acompanhe a leitura por aqui, se conseguir também, né? Não sei se a letra está boa para acompanhar aí do fundo, mas quem não, pode tentar acompanhar da sua Bíblia aí, em Joel, capítulo 1, versículos de 1 a 20. Eu vou ler nessa versão que está aqui, que é a nova versão internacional. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e ele aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casa e derrubou-lhes, deixando-as brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as aves do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham veste de lutos, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto. Vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante os meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país, no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram, e o fogo devorou as pastagens. Amém? Oremos mais uma vez. Deus Santo, diante de Ti, Senhor, nesse momento, nós pedimos
mais uma vez, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, através da Tua santa palavra, Senhor. Que seja o Senhor a falar e não eu, Senhor, a Tua igreja. Que assim como o Senhor falou ao meu coração de forma especial, através da meditação da Tua palavra, que o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja nessa noite, através desta breve reflexão. Fica conosco, ó Pai, é o que nós te suplicamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis, né? Assim como nós vimos nos outros livros do Antigo Testamento, dos profetas menores, inclusive, alguns deles eu já tive a oportunidade de pregar aqui para os irmãos, em Jonas, em Ageu, Abacuque e agora Joel. Todos eles retratam uma realidade de um momento que era o período em que ele viveu, mas que é uma realidade que é semelhante à que nós vivemos nos dias de hoje. Todas as vezes que o povo se afasta de Deus, que o homem se distanciava de Deus, Deus levantava um profeta para que chamasse o povo ao arrependimento, para que chamasse o povo à santidade, para que chamasse o povo à reflexão. E nós vivemos dias hoje, amados, onde existem muitas coisas acontecendo. Estamos num momento, por exemplo, onde há um pleito sobre quem será o nosso presidente, mas nós sabemos que esse momento não é um momento apenas que fala de política. Tem muitas coisas por trás de uma simples escolha de um candidato para governar o nosso país, para governar o nosso estado, os deputados, senadores, enfim. Mas eu não estou aqui para falar de política agora, mas estou para falar sobre aquilo que está por trás de tudo isso. Vivemos uns dias onde estamos, muitas vezes, como que acostumados a coisas ruins ou práticas ruins acontecerem no nosso meio, e nós estamos no meio disso e nada fazemos. Ou, muitas vezes, ao invés de termos a posição e a postura de sal da terra e luz do mundo que a palavra de Deus e o Senhor Jesus nos orientou, nós estamos vivendo uma postura de como se fôssemos um sal insípido, no meio de uma sociedade onde a gente não faz diferença. Esse texto ele fala da realidade daquele povo que estava distante de Deus, que eram pessoas que eram meramente cumpridores de rito religioso, ou seja, pessoas que vinham para o templo, que ali deitavam suas ofertas, que faziam o seu culto a Deus, mas, na realidade, aquilo não passava de um ato religioso. E é importante nós termos cuidado também com a nossa vida e a forma como nós vivemos hoje. A Bíblia ela faz pouco relato sobre Joel, né? Joel é um profeta que é pouco falado, mas o livro desse profeta ele traz muitas lições importantes da parte do Senhor. O seu nome ele significa o Senhor é Deus. Então, o significado do nome Joel era o Senhor é Deus. E Joel é considerado como se fosse o João Batista do Antigo Testamento, porque ele chama o povo ao arrependimento, ou seja, o povo que estava distante de Deus, o povo que estava andando de forma displicente diante do Senhor, ou apenas como cumpridor de rito religioso, ele chama o povo à santidade, e Deus ele vai promover o meio para poder tratar esse povo. Também ele é conhecido como João Batista do Antigo Testamento, porque ele vem falar também sobre o batismo no Espírito Santo. Nós vamos ver, quando Deus me deu a oportunidade de pregar mais uma vez com os irmãos, nos capítulos 2 e 3, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas o contexto do tempo em que Joel habitou, eram dias difíceis, né? Dias terríveis, dias onde que o Senhor promoveu uma grande escassez, né, de alimentos. Inclusive, ele levantou uma praga de gafanhotos, né, para que pudesse destruir toda a plantação, tudo aquilo que foi produzido naquele período, justamente para que aquilo pudesse atingir o povo e o propósito dele de tratamento e de restauração do povo fosse cumprido. Israel estava num período pós-exílico, né? Isso ocorreu após a reconstrução dos muros, através da orientação do profeta Neemias. Alguns anos após isso, mesmo o povo tendo vivenciado aquele momento lá atrás, através do profeta Neemias, o povo, mais uma vez, acaba caindo e acaba se afastando. Olhe para nós, veja se não há semelhança conosco, né? Nós, ora estamos bem, ora estamos um pouquinho mais frios. E por isso a importância de andarmos sempre vigilantes, amados, quanto à nossa vida, como a forma como nós cultuamos ao Senhor, como a forma que nós nos relacionamos com Ele. O povo ele estava distante do Senhor, vivendo uma religiosidade aparente. Eles cumpriam
não cumpriam a lei de coração, mas cumpriam a lei por obrigação. Olha, eu tenho que pagar o dízimo, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ajudar os pobres, mas não havia mais prazer naquilo. Tem um livro que eu já citei, que é um livro que eu tenho, é um livro muito bom, que é até da editora Sextante, que é o livro Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja? E esse livro ele retrata uma realidade, ele faz uma história aqui, uma ficção, meio que com um pouco da história real do próprio autor, que ele faz uma ideia de que, como se fosse um pastor, conta um drama de um pastor, que, em determinado momento, ele começou a ir para a igreja e fazer as coisas de forma muito mecânica. E ele foi perdendo o prazer, né, a paixão de fazer as coisas para o Senhor. E, de repente, em alguns momentos que ele estava muito triste, ele passava por alguns lugares, ele sentava na praça e ele tinha a oportunidade de encontrar a mesma pessoa que, pelas características e pela forma como aquela pessoa se dirigia a ele, ele parecia ser João Batista. Ele falava, rapaz, esse cara é João Batista. Porque pela forma como ele está falando aqui, é João Batista. Então, a forma como esses encontros fez com que ele pudesse repensar a sua forma de como ele estava cultuando a Deus. Ele entendeu que não adiantava ele apenas ir cumprir rito religioso se no coração dele não havia o desejo, de fato, de fazê-lo isso. Então, amados, nós precisamos ser movidos pela paixão de servir ao Senhor, de estarmos na casa dele de todo o nosso coração. Não devemos levar conosco uma pecha de sermos cristãos meramente cumpridores de ritos. Nós não podemos ser cristãos meramente cumpridores de ritos religiosos, porque isso, em algum momento, não vai mais fazer sentido para nós. Se, de fato, o nosso coração não estiver em adorar a Deus, em servir ao Senhor de verdade, uma hora o rito religioso ele não vai fazer mais diferença na sua vida. E foi isso que aconteceu naqueles dias. Então, por conta do afastamento espiritual do povo, Deus ele corrigiu o seu povo usando-se de uma grande desgraça. Nós vimos no texto aqui que nós lemos que um momento de calamidade aconteceu de forma desastrosa e trouxe muitos transtornos para aquele povo. Mas, mesmo assim, mesmo o povo já vivenciando um cenário de dificuldade, eles não conseguiam entender que Deus estava promovendo aquele cenário de dificuldade para que eles pudessem se aproximar dele. Queridos, essa reflexão que eu vou trazer hoje aqui, ela tem a tônica o seguinte ponto. Hoje, vivemos em uma sociedade perdida em seus valores, perdida nos princípios morais cristãos, e nós estamos imergidos, muitas vezes, nisso aí. E, muitas vezes, nós não nos sentimos mais incomodados com o que está acontecendo. Alguém, por exemplo, uma criança dança uma dança de músicas, por exemplo, que são com influências sexuais, por exemplo, e a gente acha graça naquilo. Ou alguém faz uma piada moral, a gente acaba dando risada, a gente compartilha, a gente faz várias coisas que muitas vezes não são a postura de que o verdadeiro cristão deveria ter. Está acontecendo coisas terríveis ao nosso redor e nós, enquanto cristãos, estamos achando que não está acontecendo conosco, mas, na realidade, o que o Senhor fez com o povo e que faz conosco nos nossos dias é nos chamar a atenção para aquilo que nós precisamos estar atentos, que é a nossa vida espiritual. Então, diante disso, eu queria meditar com os irmãos de forma breve que o Senhor faz uso das circunstâncias para tratar o seu povo. O Senhor, ele faz uso das circunstâncias para tratar o seu povo. Em primeiro lugar, Joel chama a atenção do povo para o que estava acontecendo. O povo estava meio que distraído, o povo estava desatento. E nós também, muitas vezes, estamos desatentos às coisas que estão acontecendo. Percebam aí, acompanhem, por favor, se puder colocar novamente, irmão, o texto, versículos de 1 a 4, que é que diz? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, versículo 2: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que é que ele estava anunciando aqui? Uma grande praga que estava acontecendo. E ele falou, olha, prestem atenção, homens, jovens, idosos. Ele pergunta, inclusive, já aconteceu algo assim nos dias de vocês? Está vindo uma grande praga aí e vocês estão desatentos. Deus estava promovendo aquela praga para que aquelas pessoas pudessem estar atentos
que o Senhor estava querendo chamar a atenção para eles que algo não estava certo ali. Alguns teólogos acreditam que esses gafanhotos eram no sentido figurado, né? Mas, na realidade, a maioria dos teólogos entendem que esses gafanhotos, de fato, foi uma praga que, de fato, aconteceu. Há uma descrição aqui, como vocês podem ver, de 4 tipos de gafanhoto. Mas também há uma divergência também entre alguns teólogos de que pode haver 4 tipos de gafanhotos diferentes ou que os mesmos gafanhotos, em momentos diferentes, atuaram de formas diferentes. Veja que ele se refere a um gafanhoto que começou atacando as plantações quando era pequeno e, ao longo dos anos, foi se intensificando e avançando nas etapas de destruição. E outros teólogos entendem que foram 4 nuvens de gafanhotos diferentes que chegaram em alguns momentos e atacaram. O fato é que houve a praga. A nuvem de gafanhotos chegou e acabou com toda a plantação. O povo começou a passar dificuldade. E a mensagem principal aqui, que tudo foi destruído. E ele faz uma pergunta: isso já aconteceu antes? Na parte B do versículo 2. Por acaso já aconteceu isso nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Uma coisa que ficou clara aqui é que o nosso Deus, irmãos, é o Deus da história. É um Deus que conduz todas as coisas. E Ele vai usar do expediente, inclusive, de nos conduzir a momentos difíceis, se for necessário, para chamar a nossa atenção para aquilo que a gente precisa fazer para que a nossa espiritualidade fique de acordo. E foi assim que Ele fez. Existem músicas, por exemplo, que relatam que a nossa vida é feita de acasos, né? O acaso vai me levar e vai me proteger e vai... Quando, na realidade, a nossa vida ela não é feita de acaso. O nosso Deus, Ele é o Deus da história e Ele tem o controle de todas as coisas. Deus governa sobre todas as coisas e tudo que acontece é segundo o seu querer e segundo o seu tratamento para as nossas vidas. Um problema de saúde que você pode estar agora sofrendo e tendo que tratar é permissão de Deus. A perda do seu emprego, a perda de um ente querido, algum problema que você possa estar enfrentando no seu casamento, na sua vida espiritual, alguma perturbação na sua mente, algum problema no seu trabalho, Deus pode estar promovendo esse momento adverso na sua vida para que você possa entender que Ele é o Senhor da história e que você precisa estar atento às coisas que estão acontecendo. Tem um exemplo, o próprio exemplo, nós temos o exemplo de Abraão e Ló, né? Uma história bem conhecida, que seu sobrinho chegou a um momento que eles não podiam mais andar juntos, né? E eles tiveram que se dividir. Então, Abraão fala para Ló: olha, escolha um lado aí, que o lado que você for, eu vou para o lado contrário. Ló, esperto que só, né? Falou: olha, viu o lado de cá que estava mais verde? Falou: eu quero o lado de cá. Então, o lado pior ficou para Abraão. Aparentemente, mas Deus foi com Abraão e que Ele o fez próspero, mesmo escolhendo o lado, ficando com o lado aparentemente pior. Nós entendemos, irmão, precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o Deus que cuida de todas as coisas, seja momentos que aparentemente possam ser ruins, mas o fim dele vai produzir vida a nós. Esse texto aqui de Joel, hoje eu não vou falar dessa parte, mas vamos ver a restauração desse povo lá na frente. Deus promoveu um momento adverso agora para que houvesse um tratamento futuro para esse povo. Então, certamente, muitos de nós aqui possamos estar vivendo algum momento muito difícil. E eu sei que deve ser difícil para você. Mas, nesse momento difícil que você está passando, meu irmão, peça a Deus que Ele mostre para você aquilo que Ele quer te ensinar. Porque, certamente, Ele tem algo especial para ensinar para você, assim como Ele teve para aquele povo. Amém, queridos? Segunda coisa que eu queria destacar é que Joel traz à tona o estado de indiferença espiritual do povo e faz um alerta. Olha lá nos versículos 5 a 7. Diz assim: acordem bêbados e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão, são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e as derrubou-as, deixando branco os seus galhos. Queridos, ele estava reforçando aquilo que ele já tinha falado anteriormente. Olha, vocês já viram alguma praga como essa? Vocês já viram algo acontecer? E aí ele reforça dizendo: olha, acordem bêbados, né? Chorem, lamentem-se todos. Queridos, você já viu bêbado se preocupar com alguma coisa?
Alguém que está bêbado não está preocupado com nada, né? Ele está distraído, ele está esquecido, ele não quer nem saber como é que vai pagar a conta. Eu tinha um colega de trabalho que, às vezes, quando tinha alguma comemoração da empresa, ele tomava dois, 3 copos de cerveja, ele já ficava né, alto, e aí ele falava assim, né, brincando, mas era meio que uma verdade, né? Paga aí que eu estou doidão. Né? A conta era para alguém pagar, que ele estava já louco. E, na realidade, é assim. Né? Muitas pessoas, quando estão bêbadas, e aqui ele está querendo chamar a atenção para o estado daquelas pessoas, é como se aquelas pessoas estivessem bêbadas, desapercebidas. Olhe, bêbados, né? Atenção, acordem, chorem, lamentem. Então, ele estava chamando a atenção para aquele povo. Então, desde que não falte vinho, não interessa o que estava acontecendo ao redor. Essa era a ideia que ele queria trazer. E quando isso vem para o nosso contexto, para a nossa vida, para mim e sua vida, desde que o mundo pode estar pegando fogo aí fora, né? Como as pessoas dizem, que eu quero ver, quero comer peixe frito, né? Tem gente que fala assim. Mas desde que tudo seja em ruínas aí fora, mas se na minha vida financeira está tudo ok, não tem nenhum problema, acho que eu estou em uma aprovação diante de Deus. Se minha saúde está tudo ok, talvez eu tenha aprovação diante de Deus. Se meu casamento aparentemente parece ser feliz, eu tenho aprovação diante de Deus. Então, o que é que Deus estava chamando a atenção para aquelas pessoas? Olhe, o que está acontecendo é muito maior. Se você ainda não entendeu o que isso pode provocar na sua vida, vai chegar até você. Ele estava dizendo que, se aquelas pessoas ainda tinham alguma bebida para se alegrar, aquela bebida iria acabar. Se eles tinham algum momento de regozijo, de insanidade, aquela insanidade precisaria ser transformada e convertida em um momento de sanidade, de momento de que as pessoas pudessem entender que precisavam mudar a sua postura. Então, queridos, se estivermos bem, como eu falei, em várias áreas da nossa vida, talvez a gente não se atente para a gravidade das coisas que estão acontecendo, mas esse bem é aparente, como era um bem aparente aqui para aquelas pessoas. Em Efésios, capítulo 5, do 15 a 17, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Queridos, a gente precisa andar remindo o tempo, não como nécios, mas atento às coisas que estão acontecendo. Muitas vezes nós levamos a nossa vida e nos deixamos ser conduzidos como camaleões, como pessoas que se adaptam a um momento, que se adaptam ao ambiente, facilmente camuflado ali. Quem é o cristão no meio dessas pessoas? Quem é o cristão nessa família? Quem é o cristão nessa empresa? Quem é o cristão nessa vizinhança? Essa é uma preocupação que nós precisamos ter, e essas pessoas aqui não estavam tendo naquele momento. Deus promoveu um grande mal para que aquele mal pudesse chamar a atenção daquelas pessoas de que algo não estava certo e que precisaria ser mudado. Então, os bens materiais, uma vida próspera, uma saúde, não significam que estamos tendo aprovação diante de Deus. Lá, no Salmo de Asaf, né, o salmista, ele chega em algum momento, ele começa a ver a vida do ímpio, né, do vizinho. Pô, ele via que a grama do vizinho era mais verde, que as plantações do vizinho eram mais vistosas, que tudo que ele plantava dava, e às vezes o que ele plantava não dava, que o gado era mais gordo, que a família parecia ser aparentemente mais alegre. E depois ele fala, até que eu atinei para o fim deles, e vi que ele entendeu de fato que o fim daqueles que desobedecem a Deus, por mais que vivam aparentemente bem para a sociedade, no final deles, eles terão a paga merecida por conta da sua desobediência. Então, independente da sua vida como esteja, talvez sua vida esteja bagunçada aos seus olhos, aos olhos das pessoas. Talvez a sua saúde não está legal, mas saiba que se você estiver em obediência a Deus, você está no lugar certo, está diante da vontade do Pai. Terceira coisa que eu queria destacar, irmãos, é o seguinte: o profeta orienta o povo a ter uma postura de quebrantamento. O profeta orienta o povo a ter uma postura de quebrantamento. Muitas vezes nós nos comportamos como se nada tivesse acontecendo e estamos distantes do Senhor, estamos colocando muitas coisas na nossa vida em prioridade, e a gente vai levando como se nada tivesse acontecendo. E aí o profeta ele fala, olha, acordem bêbados, chorem, planteiem, mas ele fala um pouco mais. Agora ele vem chamar o povo para uma postura de fato de quebrantamento. Olha o que diz aí no versículos de 8 a 12. Ele diz assim, planteiem como uma virgem
em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas no templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romazeira e a palmeira e a macieira e todas as aves do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Então, o que é que Deus, através do profeta Joel, estava dizendo? Olha, vocês ainda não entenderam? Olhe, chorem como uma noiva que perde o seu noivo. Chore como um agricultor que planta e que não dá, e que perdeu toda a sua plantação. Só quem sabe, ou quem já viveu, quem de repente teve alguém na família que vivenciou uma situação como essa, pode entender um pouco daquilo que o profeta estava querendo chamar a atenção para o povo e qual era a postura que aquelas pessoas precisavam ter, como estavam levando a vida de oba-oba. Nós tivemos no ano de 2016, os irmãos devem lembrar desse caso, que repercutiu de forma nacional, 2016, no final do ano de dezembro, uma noiva que estava fazendo uma surpresa, ela ia chegar no casamento de helicóptero, não sei se os irmãos lembram, né? Ela vinha, estava com a família, estava com um fotógrafo tal, no helicóptero, e de repente o helicóptero caiu, aquela noiva morreu, o padrinho, entre outras pessoas que estavam ali dentro, e o noivo que ficou esperando não conseguiu ter a sua noiva. Foi um episódio que comoveu todo o país, né? Todo mundo ficou muito triste com aquilo. Imagine esse homem que perdeu a sua noiva, como ele não deve ter ficado arrasado. Imagine quantas noivas e noivos, por exemplo, que estão por casar e, de repente, na semana do casamento, alguns dias antes do casamento, ou quem sabe até pessoas que perderam no dia do casamento o seu noivo ou a sua noiva. Deve ser uma dor muito grande. Era esse sentimento que Deus queria provocar no coração daquelas pessoas. Falando agora do interior da agricultura, a irmã Lian, que é do interior, ela sabe do que eu estou falando. Pati, minha esposa, é do interior, sabe do que eu estou falando. E alguns irmãos aqui que é do interior sabem do que eu estou falando. Quando um agricultor, que ele vai lá, planta, que ele rega, que ele gasta dinheiro para poder botar aquela roça ali de milho, de feijão, do que quer que seja, esperando a chuva, por exemplo, e ele não tem um empréstimo, um recurso do banco, nenhum seguro para cobrir aquilo, e ele fica na fé de que vai chover, e de repente a sua plantação não dá, e não chove, e seca, e perde todo o dinheiro. Só quem é do campo sabe a tristeza que isso traz, porque ali há uma esperança de prosperidade, não só para aquele ano, mas para o ano seguinte. É uma dor muito grande para o agricultor. Eu me lembro que uma certa feita eu fui para o interior com o Pati e algumas pessoas da família dela tinham feito isso, tinham plantado e aquele ano foi muito ruim. E eu conversando com alguns deles, um cunhado dela, foi muito doloroso para ele, perdeu muito dinheiro, passou dificuldades financeiras por conta daquilo. Então, eram esses os sentimentos, os exemplos que foram citados por Joel sob a orientação de Deus para dizer para o povo, olha, chorem como a noiva que perdeu o seu noivo. Chorem e lamentem como um agricultor que perdeu tudo aquilo que tinha, porque o que está para acontecer é que é algo muito sério. Vocês precisam estar atentos, porque o estado espiritual que vocês estão está completamente distante daquilo que eu espero que vocês estejam. Então, Deus tirou as coisas em que o povo colocava o seu coração para que houvesse arrependimento. Sabe aquele emprego que você pede? Sabe aquele casamento que você espera? Sabe aquele porte físico que você gostaria de ter? Sabe aquela casa que você gostaria de ter, aquele carro que você tem e que você nunca teve e talvez você nunca terá? Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que talvez se ele der isso para a gente se distancia dele. Então, queridos, ele estava tirando aquilo que o povo colocava no coração para que houvesse arrependimento, para que houvesse transformação, para que aquelas pessoas entendessem que o coração delas precisariam estar no Senhor e não naquelas coisas. Lá em Lamentação de Jeremias tem um texto bastante conhecido, que é Lamentação 3:29, que diz, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. O povo estava vivendo um momento também, nesse momento aqui, de distanciamento do Senhor. Então o profeta chama a atenção do povo, olha, ponha a sua boca no pó, ou seja, vá orar, se ajoelhe, se arrependa, porque talvez ainda haja esperança.
Essa é a postura que nós devemos ter, irmão, de pessoas arrependidas, de pessoas que precisam do Senhor. Nós não viemos para a casa do Senhor todos os dias, não devemos vir por obrigação, mas porque nós precisamos. O pastor Elcio citou um exemplo aqui, né? O presbítero Moa citou esse exemplo aqui, né? Que é um exemplo que a gente acha engraçado, mas é uma verdade, né? Um amigo dele chamou ele para uma programação domingo, ele, rapaz, pena que é domingo, né? Domingo eu vou para a igreja. Rapaz, você vai para a igreja demais. Você não precisa ir para a igreja não. Ele falou, pelo contrário, eu preciso muito ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu estou perdido. Mas não, queridos, porque precisamos estar aqui para cumprir um rito religioso, mas porque precisamos estar aqui, porque aqui nós nos fortalecemos espiritualmente, porque aqui Deus nos anima, porque aqui nós temos a comunhão com os nossos irmãos e somos edificados. Então, ele chama a atenção e pede ao povo uma postura de quebrantamento. Quarta coisa que eu queria destacar, Joel convoca todo o povo ao arrependimento. Olha o que diz no versículos 13 e 14. O que é que diz aqui? Ponham veste de lutos, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passe a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. O que é que ele estava dizendo para o povo? Olha, se arrependem, orem, chorem, clamem ao Senhor, peçam perdão ao Senhor pela forma como vocês estão andando displicente diante deles. Ele chama a atenção, veja que ele chama a atenção, inclusive, aqui até a forma de contribuição. Versículo 14, ele diz assim, versículo 13, perdão, na parte D, ele fala assim, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Quanto nós estamos distante do Senhor, queridos? Quando a coisa aperta, a primeira coisa que a gente faz é, hoje apertou o orçamento aqui, o dízimo fica fora, esse mês não dá. A gente cuida das nossas coisas e esquece das coisas do Senhor. Quando a nossa vida começa a ficar muito apertada, a primeira coisa que a gente faz é assim, eu vou sair da SAF, eu vou sair do grupo de louvor, eu vou pedir licença da departamento não sei o quê, e aí eu vou ficar ausente porque eu preciso dar foco na minha vida particular. A primeira coisa que a gente faz é tirar aquilo que é espiritual, é aquilo que é de Deus e colocar aquilo que é nosso. Era isso que estava acontecendo. Ele estava falando, olha, vocês sacerdotes, autoridades religiosas, percebam que até as ofertas estão sendo suprimidas na casa do Senhor, que o povo está distante. Então, ele chama a atenção para que comece o arrependimento sobre aquelas pessoas, as autoridades espirituais, eram que deveriam primeiro estar arrependidas. A semelhança daquilo que aconteceu lá, por exemplo, com o profeta Ageu, né, com a reconstrução do templo, onde o povo estava distante, onde o povo estava priorizando as suas coisas, priorizando a construção das suas casas, e enquanto o templo do Senhor ficava de escanteio, quando Deus chama a atenção do povo e levanta o profeta para chamar a atenção que o povo estava distante, primeiro Deus chama quem? Ao sacerdote, chama Josué, depois chama Zorobabel, o governador daquela cidade, para que aquele povo se atentasse para o estado espiritual que eles estavam, distantes dele. Então, a mesma coisa acontece aqui. Deus convoca aqueles que ministram, vocês que ministram no altar, ó sacerdotes que planteiam, choram alto, vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestido de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do seu Deus e clamem ao Senhor. Queridos, estamos falando aqui de autoridade religiosa, mas isso também serve para mim e para você, autoridade da casa, homem do lar, pai, chefe do lar, governe a sua casa, chame a sua família para servir ao Senhor. Essa mensagem é para mim, irmãos, é para você, é para nós. Nós precisamos entender que vivemos dias difíceis e precisamos estar atentos o tempo todo, com uma postura de quebrantamento e também
pedindo ao Senhor sempre: Senhor, se estamos distante de Ti, se estamos priorizando a nossa vida, se as coisas desse mundo estão sendo mais atrativas para nós do que as Suas coisas, Senhor, tem misericórdia, transforma-nos, fortalece-nos, ó Deus, tira de nós tudo que não agrada ao Senhor. Essa é a nossa postura, essa precisa ser a nossa postura, queridos. Então, esse foi a orientação que Deus deu a Joel para que chamasse a atenção do povo e daquela liderança. E, por fim, o quinto e último ponto é: o dia do Senhor virá para trazer restauração ao povo. O dia do Senhor, a expressão o dia do Senhor que é usado aqui, ela está remetendo ao dia em que Deus irá trazer a restauração ao povo. E o que é o dia do Senhor? É o dia do acerto de contas. O que é que diz aí no versículos 15 ao 20? Vamos ler para a gente finalizar. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A Ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as aves dos campos. Até os animais do campo clamam a Ti, pois os canais de água se secaram, e o fogo devorou as pastagens. Queridos, o dia do Senhor, essa expressão dia do Senhor, ela aparece no livro de Joel, no livro todo, nos 3 capítulos, 5 vezes. E esse dia do Senhor, ele pode indicar 3 coisas. Ele pode indicar a invasão dos gafanhotos, que nesse momento aqui é o mais indicado, né? Que a invasão dos gafanhotos, como que Deus usou aquele momento, como eu falei, as circunstâncias da escassez para tratar o povo. Também pode indicar a invasão militar pelos caldeus, que se daria anos depois a essa mesma nação que volta a pecar contra Deus e vai ficar cativo por 70 anos. Ou esse grande dia também é o grande dia do Senhor, é o dia de Deus, onde Ele vai juntar todas as nações e vai julgar toda a humanidade. Então, Ele vai remeter, vamos ver que em alguns momentos Ele vai remeter para essas 3 coisas, mas esse momento aqui Ele está remetendo para essa punição que Deus estava trazendo para o povo por conta da distância. Deus, Ele ama seus filhos, amados. Deus, Ele nos ama, por isso que Ele nos corrige. Um pai que ama seu filho, ele não deixa o seu filho, viva a sua vida do jeito que você quiser. Não. Um pai que verdadeiramente ama seu filho, ele vai corrigir, ele vai castigar, ele vai impedir que ele faça alguma coisa que ele goste, ele vai impedir que ele ande com a companhia que não seja boa para ele, ele vai investir na melhor educação, ele vai cortar alguma coisa de lazer que seja prejudicial para a vida espiritual do seu filho, porque de fato ele ama o seu filho. Se ele corrige, se ele tolhe, se ele de certa forma ele está fazendo alguma sanção, é para o bem, é para o tratamento. Assim é o nosso Deus, queridos. O nosso Deus, ele não tem um prazer de nos corrigir, de fazer com que que as circunstâncias da vida façam que a gente chegue a um ponto de precisar colocar o nosso rosto em pó e clamar: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, porque Ele quer o nosso mal, mas, sobretudo, porque Ele quer o nosso bem. Ele não quer que nós estejamos distantes dEle. Ele não quer que nós estejamos apenas fazendo a nossa vontade, agradando a nossa carne, em detrimento de fazer a sua vontade. O profeta aqui, amados, nesses versículos aqui, do 16 ao 18, ele faz uma síntese de tudo aquilo que ele tinha falado anteriormente. Olha, as pastagens estão ruins, acabou, até os animais estão chorando, estão com seca, não tem alimento, está faltando dinheiro, está faltando oferta na igreja, está faltando tudo. O profeta, nesse momento, ele se volta para o Senhor. No versículo 19, ele diz: a Ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo demorou as pastagens e as chamas consumiram todas as aves do campo. Nesse momento, ele clama ao Senhor por misericórdia, para que Deus pudesse ter misericórdia daquele povo. Queridos, tudo que estava acontecendo ali com aquelas pessoas era uma fagulha do poder de Deus. Na realidade, Deus estava chamando a atenção daquele povo para que aquele povo
desse atenção a Ele, a atenção que Ele merece. Deus, amados, Ele tem poder para fazer coisas maravilhosas na nossa vida, mas também para permitir coisas tristes na nossa vida. Temos pessoas aqui na igreja, se a gente fosse ouvir a história de alguns irmãos, muitas pessoas vivenciaram momentos bons, como momentos muito difíceis, né? Em vigília aqui nós contamos, por exemplo, o testemunho aqui da minha esposa, a Paty, que teve câncer, da Patrícia Valadão. Nós temos aqui e glorificamos a Deus pela recuperação e o cuidado do Senhor com a vida da nossa irmã Joana, entre outras pessoas aqui que perderam entes queridos, que perderam parentes por várias situações, que sofreram, que perderam o seu casamento, que passaram situações dificílimas, mas hoje estão aqui, continuam aqui. Queridos, o nosso Deus, muitas vezes, Ele vai permitir situações adversas, Ele vai permitir circunstâncias para que nós possamos ser tratados e para que nós possamos estar atentos ao que está acontecendo. E que para que nós não possamos ser meramente cumpridores de ritos religiosos, mas que possamos ser cristãos verdadeiros. Porque o maior interesse do nosso Deus é que sejamos homens e mulheres cada vez mais parecidos com Ele. Eu queria finalizar com 3 aplicações. Primeiro, Deus pode chamar atenção, nossa atenção de várias formas. Ele controla toda a história. Ele pode chamar atenção a você de várias formas. A gente não pode descrever isso é Deus que faz ou não é Deus que faz. Não, tudo o que acontece na sua vida é permissão de Deus. Aprenda com aquilo que Ele quer te ensinar. O Senhor nos trata através das circunstâncias, ainda que elas sejam ruins e difíceis para nós. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e ruins, Ele vai usá-las para nos tratar. Estejamos atentos ao que está acontecendo. Os dias são maus e precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E, por fim, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós erramos com o Senhor. Todos os dias nós erramos com a nossa família. Todos os dias, às vezes, nós erramos no trabalho, erramos no trânsito, erramos na nossa vida cotidiana. Precisamos ter uma postura de alguém que precisa de Deus. Não alguém que é perfeito, mas alguém que é imperfeito e que precisa da graça do Senhor a cada dia para ser transformado. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver de forma santa, que nos livre de circunstâncias ruins na nossa vida, mas se elas vierem, que sejam para nosso crescimento e para nosso tratamento espiritual. Amém? Oremos em gratidão a Deus pela sua palavra. Senhor Jesus, ó Pai, nós